Obrigado pelo convite, Edson Moreira, uma alegria revê-lo. Nós que já tivemos vários momentos ao longo dos últimos 40 anos de convivência, né, pela interface que a questão das drogas tem com a questão policial. A questão das drogas envolve muitas instâncias, Edson, e poderia dizer, a minha impressão é de que hoje a dependência química plural, que envolve alcoolismo e outras drogas, envolve as telas, envolve remédio psiquiátrico, que envolve compras, envolve drogas. Dependência química não é só por uma droga externa, ela pode ser por uma droga interna. Quem é viciado em sexo, a sensação de prazer do sexo vem de dentro, quer dizer, é provocada por alguém de fora, mas ela é endógena. Então, as dependências químicas são muito amplas e hoje entendo eu que é o maior problema de segurança pública, é o maior problema de saúde mental, é o maior problema de desagregação familiar e é o maior problema do que a gente chama, então, de insatisfação coletiva. Porque depois que a pessoa se torna dependente químico, eu até uso o termo, Edson, talvez seja um pouco exagerado, mas eu vejo a dependência química como sendo um processo de vampirismo. O que é o vampirismo? É quando você interage com aquela situação, com aquela sensação, e ao se tornar dependente, você se torna um escravo. E a ideia do vampirismo é exatamente essa, né? Você entra em contato com um vampiro ou com a vampira, apaixona e depois não quer sair daquilo, não. Inteiramente. Em dois aspectos. Pela questão da droga não paga, né? O usuário que compra não consegue pagar, então sofre as consequências disso, ou de tortura, ou de assédio, ou mesmo de morte, e da disputa por pontos do tráfico, pelas gangues, pelo crime organizado. 2003 é um ano referência, porque foi o ano que o governador Aécio Neves assume, depois de 4 anos do Itamar. O governo do Itamar teve uma série de aspectos muito positivos, outros nem tanto, porque Itamar foi eleito com um grupo relativamente pequeno de apoios políticos. O principal apoio era do Nilton Cardoso, que inclusive era o candidato a vice-governador. Então, várias áreas durante o governo Itamar Franco ficaram meio que assim, vamos dizer assim, sem pessoas qualificadas para ocupar a função. Então, quem estava perto, vem cá, você vai fazer tal coisa. Quando o Aécio entra, com o choque de gestão que a Anastasia implantou, nós tivemos, então, a união das polícias, né? A Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Justiça, Polícia Militar, Polícia Civil, se uniram na Secretaria de Defesa Social e iniciou-se um novo momento, do qual até você participou ativamente. E foi nesse momento que passou um pouquinho, o Lúcio Urbano foi o desembargador que assumiu primeiro, depois o Anastasia assumiu como secretário de Defesa Social. Ele me chamou e falou assim: Aloysio, a maior parte dos crimes que nós temos tido são o que a gente chama de traficídio. Homicídios ligados ao tráfico de drogas, seja pela disputa de pontos, seja pelo não pagamento das drogas. Então eu preciso que você, como presidente do Conselho de Minas, participante que foi em 83 da fundação do Conselho, junto com o professor Murai, que foi o grande ícone, professor Murat, até depois veio a ser deputado federal por 3 mandatos, veio a ser o vereador mais votado em Belo Horizonte em 2 legislaturas. Então o professor Murat foi quem puxou, capitaneou. Inclusive foi o Murat quem estimulou em 83, então ministro da Justiça Ibrahim Abiac, mineiro, deputado, ainda vivo lá de Manhuaçu, estimulou a Abiac então a criar o CONFEM, Conselho Federal de Entorpecentes. Então o processo de, vamos dizer assim, de organização, né, de políticas públicas começa com o Murat de 82 para 83, e em 83 ele cria o Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Eu participei com ele, que eu trabalhava com ele na Fuliban, na Fundação Libanesa. Aí o Anastasia falou assim: Luiz, então como a maior parte dos crimes é de traficídio, coisas ligadas ao tráfico, eu quero que você, enquanto presidente do Conselho de Política de Drogas, venha para o Conselho de Criminologia e Política Criminal. E aí eu participei 10 anos do Conselho de Criminologia e Política Criminal, né, acabou que me tornei até algo conhecedor da LEP, da Lei de Execuções Penais, e deu para ver, Edson, que de lá para cá, com todos os esforços, com todas as políticas públicas, a situação vem se agravando. E vem se agravando de uma forma muito séria, porque chegou num ponto em que nem as pequenas cidades do interior, onde tínhamos situações tranquilas de você ficar com o portão da casa aberta, a própria porta da casa aberta, com a entrada do crack na sequência, e o crack entra lá atrás, né? Primeira entrevista que eu dei sobre o crack, me lembro bem, eu ainda não fazia as entrevistas da Globo, foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista da Globo com o João Carlos Amaral, ali na Praça Milton Campos, e foi quando ele me perguntou
sobre o crack. Isso daí foi nos idos de mais ou menos 1996, 5, 6, né? E eu falei com ele na época uma coisa que depois realmente se configurou, falou assim, João Carlos, o grande senão, o grande problema do crack é que ele é tão causador de dependência que o próprio traficante, se experimenta, ele se torna um usuário. E isso vai fazer, diz para ele, isso vai fazer com que o crime organizado vá querer proibir a venda do crack. Isso aconteceu no Rio de Janeiro no primeiro momento, porque desorganizava tanto que não tinha mais hierarquia, entendeu? O sujeito pegava a substância para vender, usava, vendia e sumia. Por quê? Porque o crack é uma substância que distorce tanto a percepção e a vontade da pessoa que acaba que ele trouxe uma bagunça nessa cadeia, porque mesmo, você conhece bem isso, mesmo o crime organizado, não é só crime, ele é organizado. Quando você tem alguma variável que bagunça a organização, isso é detestável, né? Isso é terrível, né? E foi o que aconteceu. Então, do ponto de vista prático, hoje todas as cidades, todas as pequenas comunidades têm essa questão, o termo da gíria que se usa são os noiados, né? São pessoas que são como zumbis, são como, de novo eu uso o termo, vampirizados, incapazes de ter opinião própria. Eu acho que tem que ser, sim, inibido, tem que ser desestimulado, tem que ser combatido. Mas o buraco não é mais embaixo, ele é mais em cima. É quem compra esses fios de cobre dos usuários que roubam e queimam. O receptador, né? E que são, em geral, comerciantes e, às vezes, até empresas que têm um poder de fogo, que têm uma área de influência muito maior, né? Quando a gente fala que a droga, nesse sentido, é democrática, é justamente porque ela não está nem aí para a classe social, ela não está nem aí para o nível cultural, ela está disponível para causar dependência em quem quer que seja, porque todo ser humano antes de se tornar um dependente químico, ele é um pré-dependente químico. O número de gerações anteriores a nós que fez uso inadequado da bebida alcoólica é enorme. Temos até o caso bíblico, que depois do dilúvio, os filhos de Noé começaram a procurar, cadê Noé, onde é que está meu pai, onde é que está nosso pai? Quando foram ver, ele tinha chapado de vinho, estava lá num canto lá da arca, já sob o efeito. Então, nós temos tantas gerações anteriores a nós de dependentes químicos, principalmente pelo álcool, não só pelo álcool, mas principalmente pelo álcool, que nós temos, eu nem vou dizer que é genético, tá certo, mas é existencial, porque todo ser humano tem que lidar com o tal do vazio existencial, com o vazio da alma. Nós temos o vazio do estômago, que é a fome, e tem o vazio da alma, o vazio existencial, que é a angústia, que a psiquiatria classifica, então, como uma coisa inerente a todo ser humano. A sensação da falta de uma coisa que a pessoa não sabe o que é. Do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista psicanalítico, essa falta é falta de sentido para a vida. A vida, para ter sentido, ela tem que ter o que sustente o seu sentido, como o prédio precisa dos pilares para sustentá-lo. E quem sustenta o sentido da vida são várias duplas de pilares, Edson. A família e os amigos, a ocupação que é o trabalho, o estudo e o lazer, alguma prática espiritual, não só a teoria, mas alguma prática espiritual que não precisa de ser religião, pode ser religião, mas não precisa de ser religião. A atitude espiritualizada diante da vida é você acreditar que a vida é mais do que o simples comer e defecar, beber água e urinar e trabalhar e pagar a conta. Nascer, envelhecer e morrer, que é algo mais que, mesmo que a pessoa não compreenda, ela tem que ter essa intenção de acreditar que existe um ser superior, que existe, chame-se Deus, de Criador, seja lá do que for, da inteligência, pode ser até inteligência não artificial, né, uma inteligência natural, que tem, vamos dizer assim, uma harmonização, uma adequação do todo, mas que, do mesmo jeito que o Frankenstein foge do Criador, né, ele se torna uma criatura revoltada, o ser humano, de uma certa maneira, ele tem essa revolta, porque o não reconhecimento da existência do plano espiritual é uma forma de revolta. Então, essa fome de sentidos faz com que, se a pessoa não tiver um alimento consistente, que é a espiritualidade, que são as causas, que é o projeto que você tem que ter na sua vida, não só pessoal, mas para o seu coletivo, que são alimentos consistentes, Edson. Se você não tiver os alimentos consistentes para ir preenchendo, porque não se preenche o vazio de uma vez, ele é que nem o estômago. Você tomou o café da manhã, na hora do almoço você tem que almoçar, de noite você tem que comer alguma coisa. É um preenchimento contínuo. Se você não tem alimentos consistentes, você vai precisar de anestésicos potentes. Não tem a terceira via, não tem outra possibilidade.
Tá? Então, daí eu vejo o problema da dependência química como sendo algo que está na essência do estarmos humanos, na medida que nós não somos humanos, nós estamos humanos. Né? Seres de origem espiritual passando por um momento terreno, por um momento de corpo físico. Né? Então, isso exige, a prevenção exige muito mais coisa do que simplesmente dizer que droga faz mal, que droga é um perigo, que droga está atrapalhando a nossa evolução. Então, foi a primeira surpresa que eu tive quando entrei no Conselho de Criminologia, foi essa questão de 1/6 da pena. E além da pena real não ser aquele número inicial de 30 anos, que seria a maior punição para o pior dos crimes, né? Eles se transformam em 5 anos, 30 dividido por 6. Hoje já aumentou para 40. Mas ainda tem uma outra questão que é, a princípio, uma coisa muito benéfica, que é se o sujeito trabalha enquanto ele está preso, dentro do próprio presídio, né? A cada 3 dias ele libera um da pena. Se ele estuda, a cada 3 dias estudados, libera um dia da pena. Então, na verdade, quando a gente vai ver, é 1/6 da pena, sendo que você pode, a cada 3 dias, liberar 2. Então, por exemplo, recente aí, dessa condenação, que teoricamente a gente vai dizer que é absurdo, você vai condenar 14 anos uma cabeleireira com 2 filhos menores de 10 anos de idade, né? Porque pichou, porque escreveu lá a frase perdeu mané, mas ela já está cumprindo, que é uma outra inadequação, cumprindo a pena sem ter sido apenada, ela ainda não foi condenada e já está cumprindo a pena. Né? Então ela foi presa em março de 2023, março agora completam-se 2 anos, então a expectativa é que se a condenação de 14 anos for confirmada, no final do ano ela já está liberada. Eu acho que para uma mãe de família com 2 filhos abaixo de 10 anos, essa pichação, né, tem um sentido simbólico muito importante, mas na prática é uma coisa completamente distorcida, né, Edson? Porque a agressão que ela cometeu à democracia, a liberdade, mas aí é ela, estou falando da individualidade dessa moça, né? Uma cabeleireira de São Paulo. Então, o que acontece é que a punição ela é distorcida, porque ela não é real. Então, é preferível você mudar, concordo com você, você mudar, então, o código que determina a execução penal, e a partir daí, então, você ter penas que sejam concretas. Os estudos mostram, Edson, que a pena é tão mais eficaz quanto mais rápida for aplicada. Não é o tamanho da pena, mas sim a rapidez. Então, se você pega minha caneta aqui, eu não preciso de bater, de dar murro, não. Se eu der um tapa na sua mão, na hora. Mas quando você é condenado, anos depois, 10 anos, 15 anos depois, você nem se lembra que pegou minha caneta, entendeu? Então, a eficácia pedagógica de uma pena que vai passar a ser cumprida muito tempo depois do evento é zero, não tem uma eficácia pedagógica. O sentimento que essa pessoa que cometeu o delito tem é de injustiça. Porque quem cometeu aquele crime não fui eu, foi o que eu era há 10, 15 anos atrás. E hoje eu sou uma outra pessoa. O psicopata, Edson, cabe esclarecer aos seus ouvintes que o psicopata ele tem uma característica que é, primeiro ponto, um egoísmo extremo, ele só pensa em si. Segundo ponto, um sadismo enorme, que é o prazer em ver o sofrimento do outro. E a terceira característica, o não arrependimento. Ele não tem um sentimento de culpa. Tanto é que a psiquiatria não classifica a psicopatia, os psicopatas, como doença ou doentes mentais. Classifica como um distúrbio de caráter, entendeu? É alguém que tem um sentimento maligno e é cúmplice disso. Ele não tem a menor intenção de ser diferente. Então, eu penso, a minha diferença com o seu raciocínio é que eu não sou a favor da pena de morte, porque a pena de morte você tem sempre o risco de condenar um inocente, você tem sempre o risco de, por questões de distorção de provas, você condenar uma pessoa que não foi quem cometeu o crime. São várias as situações que depois se vê que não foi aquela pessoa, foi uma outra, né? Sou a favor da prisão perpétua, entendendo que a prisão perpétua, sem progressão de regime, nada de progressão de regime, é o sujeito, então, que para ele almoçar ele tem que trabalhar de manhã, para ele jantar ele tem que trabalhar de tarde, entendeu? Trabalhar dentro do presídio.
dentro do presídio, produzindo tijolo, produzindo bens para a comunidade. Então, a prisão perpétua. No caso dos estupradores, a solução vem de uma, que a gente chama então, de uma ablação química, que quer dizer o quê? Você injeta hormônio feminino nesse homem e ele passa a ter muito mais aptidão para engatar a ré do que pôr a primeira. Ela faz sentido. Por quê? Porque você consegue, com o hormônio feminino, o hormônio masculino, que o homem tem em torno de 10 vezes mais do que a mulher, é a testosterona. A mulher tem uma quantidade menor, o homem maior. E tem o estrógeno, que é o hormônio feminino, que o homem tem uma quantidade menor e a mulher tem uma quantidade maior. Então, essa castração química é eficaz. Mas não é para você pegar o sujeito que prejudicou a vida de tantas mulheres e soltar ele só porque ele já não é ameaça. Ele ser preso, e eu acho que a prisão perpétua, desde que com o sujeito trabalhando para comer, e não para ficar num spa, feito você falou, que o Francisco disse, né? Eu acho que isso é importante. E a construção de penitenciárias em regiões rurais, onde a pessoa possa ter, como diz o outro, o espaço que precisa, porque os estudos mostram em populações de rato que mesmo quando você dá alimentação e água, se existe uma aglomeração numérica num espaço pequeno, um espaço físico pequeno, esses ratos começam a se matar uns aos outros. Não está faltando comida, não está faltando água, mas está faltando o quê? Aquele espaço mínimo. E o nosso nível de metros quadrados ou centímetros quadrados por preso é completamente absurdo. Por isso que é uma universidade do crime mesmo. O sujeito entra ali e aprende a ser pior do que ele entrou. Agora eu vou trazer um tema polêmico, que é o tema da liberdade de expressão. Hoje muito discutida, né, usada como argumento para uma série de condutas inadequadas, que é que cada um tem o direito a falar, a achar e professar o que ele bem entende. O ser humano, antes de ser ou de estar humano, ele é um animal em treinamento. Certo? A nossa diferença é que o lobo frontal, essa região do cérebro onde a gente guarda as memórias adquiridas, nós temos uma região do cérebro, que é a região subcortical, que fica embaixo do córtex, são as memórias inatas, a gente já nasce sabendo. Respirar, digerir, defecar, isso é automático, né? Essa nossa parte mais instintiva, animal e também infantil, mas ela já vem pronta. E depois temos essa parte cortical, que é a parte de cima, onde a gente guarda as memórias adquiridas, onde a gente aprendeu a ler e foi registrada a leitura, onde foi registrada a capacidade de compreender as coisas. Então, o que acontece? Hoje, com essa questão da internet, de agora, com essa tendência no pós-eleição do Trump, de não ter uma seletividade, não ter uma peneira, tá certo? Qualquer criança entra nessas publicações eróticas ligadas à sexualidade sem critério nenhum. E a questão das fakes, quer dizer, sempre houve essa questão da mentira. É o termo que a gente conhece desde menino, né? Mas depois que a gente viu o quanto que uma mentira pode tomar uma proporção enorme e se transformar em verdade, né? Aliás, isso aí é famoso, né? O Goebbels, que foi o chefe lá da propaganda nazista do Hitler, dizia assim que uma mentira repetida X vezes, ela se torna uma verdade. Então, nós estamos sob o bombardeio da dependência química por telas. Hoje, antes de uma criança se tornar dependente químico por droga, ela se torna dependente química por tela. Quantos são os pais que, sem muita noção, colocam lá a galinha pintadinha, que não tem nada de distorcido, não, mas um estímulo em criança, enquanto está comendo, em vez de ter um respeito pelo alimento, em vez de desfrutar do alimento, em vez de curtir o alimento, ela está ali, comendo e olhando, né? Ou seja, os estímulos que são feitos para poder prender a atenção da criança. Então, o meu temor com relação ao futuro, entre outros, é essa questão. As crianças, né, eu já recebi no consultório, crianças com 6 anos de idade que não conseguem fazer nada que não ficar presa na tela. Então, nós estamos diante de um desafio muito grande. Outro dia, até na entrevista lá com o Eduardo Costa na Itatiaia, ele me perguntou assim: Luiz, mas o que você acha que precisa de acontecer para a humanidade melhorar? Eu falei: isso, Eduardo, na minha visão, sem fazer disso uma brincadeira, é a volta do Cristo. Né?
volta do Cristo, porque eu entendo que o Cristo, mais do que um ser humano, espiritual ou meio a meio, foi uma ideia. Quando você pega os 10 mandamentos, até lá no dia eu errei, falei os 12 mandamentos, não, são 10, falei, não, mas depois de 2000 anos tem que acrescentar alguma coisa, que eu brinquei, né? Mas eu falei assim, os 10 mandamentos são todos eles mandamentos de humanização. E o termo humanização diz respeito a uma coisa sinônima, que é desanimalização. O nosso lado instintivo e animal, que eu estava dizendo, o nosso lado automático, e que é o lado infantil nosso, ele só quer saber de comer, para preencher o vazio do estômago e sobreviver, curtir, ter algum prazer para momentaneamente preencher o vazio da alma, o vazio existencial, e descansar que ninguém é de fé, que nem mineiro em praia do Espírito Santo mesmo, comer, curtir, descansar. E o nosso lado infantil, instintivo, automático, ele, quando não está podendo comer, curtir, descansar, quando gostaria, ou quando fez em excesso, né, ou a falta ou o excesso, os verbos mudam, Edson, e passa a ser reclamar, ou de tudo, ou de todos, ou de Deus, ou de si mesmo, reclamar. Enrolar quer continuar fazendo uma coisa que você já devia ter parado, ou não começar a fazer uma coisa que você devia ter começado. Então, reclamar, enrolar, e não podia faltar o apelar, né? Ou apelar com os outros, ou apelar consigo mesmo, ou apelar com os outros e consigo mesmo. Eu te dou uma dura, depois chego de novo, puxa, eu não devia ter falado com o Edson Moreira daquele jeito que eu falei. Primeiro eu te dou a dura, depois, através do arrependimento e da culpa, eu dou a dura em mim mesmo. Então, o nosso lado original é muito limitado. Nós temos que ter treinamento. E o treinamento envolve repetição. Todos vocês estudaram tabuada. Acredito que a maioria estudou tabuada, né? Como é que você decora uma tabuada? Repetindo. E hoje as crianças não têm a menor paciência para repetição. Eles querem um novo, então esse consumismo tem a ver com o risco de destruição da humanidade mesmo e da gente acabar chegando ao ponto que nós somos, onde o homem mais poderoso do planeta, que é o presidente dos Estados Unidos, é um psicopata. Um egoísta, um sem noção, sem respeito. Totalmente. O egoísmo e o egocentrismo são, né, basicamente o nosso lado instintivo, porque nós temos o eu, que é a nossa parte mais evoluída, e o ego, que é a nossa parte automática, que não tem evolução. Depois que a gente nasce, essa parte do ego, ela não aprende nada, Edson. Ela nasce sabendo tudo que sabe, mas não aprende mais nada. Ela não é treinável. A única forma do lado infantil automático ser mais bem comportado é quando essa parte nossa mais madura, mais sábia, está tão estruturado que o lado infantil olha para o lado adulto e fala assim, não vai nem adiantar eu pedir o doce antes do almoço que não vão me dar. É um mau exemplo de inadequação, né? Comer o doce antes do almoço, né, gente? Você sabe que você perde o apetite totalmente. Então, nós precisamos de ter alguma coisa bem transformadora, porque do jeito que a coisa está indo, você vê um absurdo dessa da Rússia, invade outro país, mata, destrói, e com a cara mais limpa o Putin diz que aquilo ali é uma operação especial, na guerra não. Mudou de nome, né? E você vê pela própria forma dos olhos do Elon Musk rodar, você vê que ele não é uma pessoa que você possa dizer que é uma pessoa razoável, né? A palavra razoável vem de razão. E a razão é justamente a capacidade de você separar o joio do trigo, o adequado do inadequado, o bom do ruim. E é lógico que o bom e o ruim, o adequado e o inadequado, depende do contexto. Por exemplo, se você está com fome, o adequado é um prato de comida. Mas se você está com sede, o adequado passa a ser um copo d'água. Então não é um absoluto, ele é relativo, mas ele está dentro de parâmetros, ele está dentro de limites, que é o que nós estamos tendo tanta dificuldade. E daí quando se acusa a polícia de violenta, a polícia de truculenta, né? De uma certa maneira, você entendendo que o policial é um ser humano, submetido àquele estresse o tempo todo, está preocupado, que mesmo se ele tiver sem a farda... E nesses 42 anos que eu tenho de Conselho de Política de Drogas, como eu disse, muita interface com essa área criminal e judicial, né? Eu incluí, quando eu assumi a presidência do Conselho nos idos de 96, no governo Azeredo, era só a Polícia Civil, aí incluí a Polícia Militar e a Polícia Federal. Então, hoje, as 3 áreas policiais estão no Conselho. O Tribunal de Justiça, a Vara da Infância e da Adolescência, a Vara Criminal de Drogas, né? E também o Juizado Especial. Então, no Conselho de Política de Drogas de Minas, que é o mais antigo do país, nós temos toda uma estrutura relacionada às várias instâncias ligadas à questão da dependência química, tanto na prevenção,
quanto na fiscalização. Fiscalização diz respeito a coisas que são vendidas legalmente, por exemplo, solvente volátil, como cola de sapateiro, thinner, né? Então, é uma coisa que está na lei, então, mas tem que ser regulada, né? A mesma coisa com relação a remédios, aos comprimidos, que é outro abuso assim incrível que nós temos. Hoje, o número de pessoas que usam medicação psiquiátrica receitada ou por não médicos ou por médicos nem são psiquiatras é enorme, né? Então, você tem a prevenção, a fiscalização, a redução de oferta, que antigamente a gente chamava de repressão, o tratamento, que pode ser em regime de RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, que é o tratamento nos postos de saúde, nos CERSANs, ou então em comunidades terapêuticas, que é um lugar então que a pessoa vai voluntariamente para se tratar por um período maior, quando a pessoa chega à conclusão que realmente ela não dá conta. E cabe lembrar aos seus ouvintes e telespectadores, que a dependência química é um adoecimento da vontade. Primeiro adoece a força de vontade. A pessoa promete para si mesmo que não vai usar, o que vai diminuir, não consegue. Mas depois adoece a boa vontade. A pessoa se entrega, né, vampirizada que está, vamos dizer assim, e daí gera até aquela música que é conhecida, mas lamentável, que fala: eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe e está morrendo. É uma distorção completa, né? Então, como é um adoecimento da vontade, e quando adoece a boa vontade, quando a pessoa já não quer mais, tanto a família, quanto os amigos, quanto o próprio poder público tem que ajudar essa pessoa. Eu não acredito na ideia de que a pessoa que queira se matar, que está deprimido, que queira se suicidar, deva ser respeitado, porque ele está doente da vontade. Do ponto de vista prático, nós precisamos mesmo aí, e o raciocínio que eu completei lá com o Eduardo Costa, eu falei assim: Eduardo, né, a volta do Cristo, eu falei, mas como que isso ocorreria? Eu falei assim: através de um aplicativo. Um aplicativo, um aplicativo que estimulasse as pessoas a respeitar o próximo, a pensar na coletividade, não só em si mesmo, um aplicativo que fosse voltado para a evolução, justamente para que o homem se torne, a humanidade se torne cada vez mais humana e menos animal. Agora, 2000 anos depois do Cristo, 2000 anos depois da divulgação dos 10 mandamentos, mandamentos de humanização, a gente vê o que está vendo, então realmente chega num ponto que a gente precisa de lembrar o velho refrão da velha música da igreja do segura na mão de Deus e vai. E aí cabe a cada um de nós, Edson, fazer o seu trabalho, fazer a parte que a gente dá conta e torcer para que o todo possa melhorar. Porque cada gota de um oceano que melhora contribui para a melhora desse oceano, numa proporção pequena, mas contribui. Olha, Edson, eu faço parte lá da diretoria da Associação Comercial de Minas, até presido o Conselho de Saúde, e recentemente comecei a frequentar as reuniões de um recentemente criado Conselho de Inteligência Artificial na Associação Comercial de Minas, que é uma instituição centenária, foi criada em 1901, né? E aí tivemos uma palestra de uma pessoa bem experiente que trabalha com crimes cibernéticos, antes da existência da inteligência artificial, antes de criar esse termo. E ele foi fazendo os raciocínios, e quando ele chegou no final, eu virei para ele e falei assim: olha, pelo que você está falando, pelo que eu estou percebendo a partir das suas informações de tanta experiência e de tantos anos, nós estamos naquela situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nem completei. Isso não quer dizer que não tenha saída, quer dizer que enquanto você continua correndo, o bicho te pega, mas não te come. Então, é o menos mal. É o que a gente chama na medicina de redução de danos, que é entre o real e o ideal tem o possível. E você busca que o possível seja o mais perto possível do ideal. Vamos lá. Então, com essa questão da inteligência artificial, ele disse que a dificuldade de combater o crime cibernético, isso que você falou aí, dos roubos, dos desvios de dinheiro, é que quando você consegue criar uma ferramenta para bloquear um tipo de bandalheira, os meliantes, os bandidos, né, os estelionatários criam duas para escapar. E é como a lei. Frente. A gente vai andando atrás. Aí você descobre que tem um golpe novo, aí você vai. Então, em vez de se atuar na causa, se atua na consequência. E aí eles inventam um outro jeito de ir escapando, né? Então, hoje, quase que a ideia de paranoia, de você ter uma cisma, ter como dizia na gíria, um grilo com relação a qualquer desconhecido, né? Eu sofri uma perda, uma compra
num débito automático, totalmente fora do meu padrão, a compra num determinado banco, onde eu fui, depois de 4 anos sem ir a Brasília, fui para uma reunião do colegiado de presidentes, paguei o hotel com um cartão de um banco, outro cartão do outro. Uma diária de R$300, 151, 158. Fizeram uma compra de 4.500 num dos bancos e de 10 mil no outro, fora do meu padrão. Cheguei a Belo Horizonte, fiz a contestação da compra, negando que tivesse sido eu, a compra numa loja em São Paulo, vinha como material de construção, na segunda-feira, 10 horas da noite, tudo, né? E aí, um dos bancos me devolveu o dinheiro em uma semana. Perguntei para minha gerente, falei assim, por que vocês me devolveram o dinheiro? Você, Luiz, porque não consegui me identificar em que maquininha foi feita a compra. Isso é fraude. Não sabemos quem fez, mas é fraude, né? O outro banco, esse é um banco particular. O outro banco, um banco público, demorou 1 ano e meio para me devolver o dinheiro, negando todo, tive que contratar advogado, gastei um dinheiro que foi quase o que eu recebi a devolução daquele valor sem nenhuma correção, e o banco oficial se negava. Não, nosso sistema de segurança, nosso sistema de, vamos dizer assim, de prevenção a fraudes é infalível, né? E aí, a partir daí, fechei a conta nesse banco oficial, no qual meu pai tinha trabalhado muitos anos, que eu tinha conta há mais de 40 anos, e hoje, diariamente, eu recebo de 10 a 12 telefonemas, que eu já identifico como número desconhecido, né, dizendo, foi constatada uma compra na sua conta, eu nem tenho conta no banco mais, mas eles te pegam, então, já que você caiu uma vez, querem de novo, né? Então, isso realmente é uma coisa que talvez a inteligência artificial possa nos ajudar a fazer esse trabalho de seleção, esse trabalho de peneira, de blindagem, que o que for inadequado, né? Eu até costumo dizer que minha única diferença com o plano espiritual, a minha única diferença com Deus é que a palavra, o verbo tão importante, tanto é que na própria igreja se fala que no princípio era o verbo, né? Uma frase difícil de entender, mas dá para ter a dimensão da importância do verbo, da palavra. Os indianos dizem, então, que todo o universo começa através do som cósmico da criação, que é o Om, né? Que é aquele som que, quando você põe uma concha no ouvido, sabe, aquele é um som que sai de dentro de si mesmo, né? Mas eu entendo que a palavra, o verbo, Edson, deveria ter vindo com um mecanismo de autorregulação, de autorregulamentação. Quando a pessoa fosse fazer mau uso da palavra, mau uso do verbo, ou por mentir, ou por distorcer, ou por inventar, que a palavra não saísse. Terceira vez que a pessoa fosse fazer mau uso da palavra e ela não saísse, a pessoa ia ficar desestimulada. Mas não, a palavra aceita tudo, né? Você que já participou de várias campanhas políticas, eu também, né? A gente vê durante a campanha, a pessoa promete coisas. Mundos e fundos. E fazer uma homenagem rápida aqui ao professor Murat. O professor Murat, eu contava 2 casos. Primeiro, ele falava assim, Luiz, o negócio da política é um jogo de interesse. Os eleitores criticam os políticos por causa disso daqui, mas está todo mundo querendo. De cada 10 telefonemas que eu recebo, 9 são de pedido. É um pai querendo transferir um filho da universidade particular para uma pública, um tio querendo arrumar um emprego para um sobrinho que formou em psicologia e está desempregado. Então, de cada 10 telefonemas, 9 é de pedido. Aí ele era muito brincalhão, ele parou, ficou olhando assim no vago, e o 10, professor, é engano. Era a primeira brincadeira que ele fazia sobre a questão política. E a outra era com relação à questão de que o político em campanha é um e eleito é outro. Aí diz que um eleitor chegou para o eleito e falou assim, doutor Edson, né, o senhor falou isso, falou assim, então queria... Fica assim, você está enganado. Quem falou isso que você está falando foi o candidato. Eu sou o eleito, ou seja, não é a mesma pessoa. Né? As brincadeiras, mas que a gente, infelizmente, tem que levar em consideração que o eleitor tem pouca consciência política, tem pouca memória política, né? Então uma atitude mais politizada diante da vida, e atitude mais politizada não quer dizer você ser candidato ou filiar partido, quer dizer que atitude política diante da vida é você se preocupar, se interessar pelo que acontece no seu entorno e tentar contribuir para a melhora não só sua e dos seus, mas do coletivo. Muito obrigado. Te parabenizar pela sua luta de longa data, tanto enquanto advogado, enquanto policial, enquanto político, né? Porque a questão da coerência, a questão de a pessoa
mesmo oscilando, porque todos nós oscilamos, mas ter como princípio básico a coerência, que é o alinhamento com os valores éticos, os valores morais, os valores espirituais e os valores de esforço, né? O que são os valores de esforço? Estimular as crianças desde pequenas a tentarem ser melhor do que elas mesmas no esporte, no estudo, nas artes, na ajuda ao próximo, nunca se comparando com os outros, sempre consigo mesmo. Nunca buscando a perfeição, mas o melhor de si naquele momento. Porque o perfeccionismo é um adoecimento mental que chama TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, nas considerações finais, o que eu quero dizer é que eu acredito que seja possível haver uma melhora, apesar do momento ser um momento muito preocupante, né? Porque o que o Trump tem feito junto com o Elon Musk é extremamente desequilibrante para a economia mundial. O Trump está voltando ao que os Estados Unidos fez no século XIX e que nós tivemos na virada do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, nós tivemos a Grande Depressão de 32, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, e que então essa política que trouxe toda essa destrutividade na década de 30 era exatamente baseada no que o Trump está fazendo, que é o protecionismo, que é o que conta essa ideia do MAG, né? American Great Again, né? Quer dizer, nós somos o que importa, o resto nós não estamos nem aí, o resto é resto, né? Então, pior do que um psicopata, só existe uma coisa, 2 psicopatas juntos. E o Trump e o Musk são 2 psicopatas juntos. E aí, como terceiro elemento, para completar o trio calafrio, chega o Putin, que é o outro psicopata, né? Que vem matando sistematicamente toda pessoa que vai contra alguma opinião dele, ele simplesmente elimina, né? Então nós estamos numa situação que temos realmente que orar, cada um orar pelo Deus no qual acredita, orar pelo sucesso, pela melhora da humanidade, porque a perspectiva, se formos olhar baseado no que nós temos em mãos, não é boa. Aí nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar que o mundo pode ser melhor e, repito, fazer a nossa parte, construir um projeto de vida que tenha sentido. E eu sempre digo que todo ser humano tem que ter 2 listas na vida. A lista do que eu estou precisando de começar a fazer ou fazer mais. Então, se eu não estou fazendo atividade física, começar a fazer. Se eu estou fazendo 2 por semana, tentar fazer uma terceira. Então, 2 itens na lista do que eu estou precisando de começar a fazer ou fazer mais e 2 itens na lista do que eu estou precisando de parar de fazer ou fazer menos. Se eu estou obeso, eu não vou parar de comer, eu vou comer menos. Esse prometer para si mesmo, e tentar ir cumprindo, é uma fórmula que o plano espiritual nos permitiu para irmos construindo amor próprio, autoestima e o sentimento de que viver vale a pena, de que a vida vale a pena. Então temos que trabalhar na área de nossa abrangência, sem querer mudar tudo, porque a gente não vai conseguir. E sem querer também desistir de tudo, porque isso não vai resolver nada.